Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Segunda-feira, hoje é aquele dia de a gente começar a semana com tudo, sem procrastinar e sem deixar para amanhã. Como é que vocês passaram o final de semana? Tudo ok? Comenta aqui para mim como foi seu final de semana. Conseguiu transmutar? Conseguiu de fato passar um fim de semana pleno, cheio de significado? Eu espero que sim. Para você que chegou aqui agora, meu nome é Joilma Manelli. Toda segunda, quarta e sexta a gente tem vídeo aqui no canal falando sobre NoFap e sobre todos os assuntos que cabem dentro desse tema, ok? Então vamos lá, hoje eu vou falar um pouquinho, gente, sobre espiritualidade dentro do NoFap. Como você pode aplicar a espiritualidade para se livrar do vício, tá? Vocês sabem que eu falo pouco sobre esse tema por aqui, porque eu gosto sempre de abordar uma visão mais científica, né? Então eu gosto muito de estudar, de trazer livros, de trazer referências para vocês baseados em ciência. Mas eu vou falar um pouquinho sobre espiritualidade hoje, porque de uns dias para cá, muitas pessoas têm me procurado com a seguinte demanda: eu tô fraco, eu não consigo, eu tô deprimido, muitas pessoas até com desejo de morte. E claro que quando as pessoas chegam para mim para falar um pouco sobre isso, eu sempre indico que busquem ajuda psicológica, né? Ou, se necessário, psiquiatra, ou até as duas, tá certo? Mas eu gostaria de tratar com vocês um pouquinho sobre espiritualidade, porque muitas vezes a gente deixa essa área esquecida na nossa vida. E quando eu falo de espiritualidade, eu não falo de religião, tá? Não importa se você tem uma religião ou qual religião você segue. Aqui eu tô falando de conexão com você e algo superior. E mesmo que você não acredite em nada disso, é necessário que a gente tenha consciência que dentro de nós habita um lado positivo e um lado negativo. Qual é o lado que vai sobressair? Qual é o lado que vai fazer com que você viva mais dele? É o lado que você alimentar mais. Então aqui hoje eu vou utilizar um termo, né? Aliás, dois termos que as pessoas utilizam muito popularmente, tá? Como Deus e o inimigo. E você pode colocar esses termos aí dentro da sua crença. Então você pode utilizar aí Deus e o diabo, Deus, o inimigo, ou o mal e o bem, aquelas partes que habitam em mim, o yin, o yang, enfim, ok? Só para que fique claro. Então, o que eu tenho observado e que eu tenho conversado muito com as pessoas é o seguinte: quando você entra em um hábito ruim, a tendência é que aos poucos você vá agregando na sua vida outros hábitos ruins. Com o vício é da mesma forma. Então, no início, você tá ali achando que aquilo tudo é normal, né? Principalmente quando a gente fala do vício em pornografia, a gente acha que aquilo ali é tudo normal, que é comum, né? Todo mundo tá passando o tempo todo, a gente tá vendo na televisão o tempo todo, nas revistas o tempo todo. E principalmente no país onde a gente mora, que tem essa liberdade de expressão, onde as pessoas podem se vestir como quiser, podem fazer o que quiser, então a gente vê essa área da sexualidade muito aflorada o tempo todo. E a gente acaba normalizando a pornografia. E aí no início isso é algo muito prazeroso, né? Gera uma descarga de dopamina muito grande no nosso cérebro. Só que aos poucos a gente vai agregando a esse hábito de consumir esse tipo de conteúdo, de se tocar vendo esse tipo de conteúdo, outros hábitos. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele basicamente só procura duas coisas: ou buscar o prazer, ou então fugir da dor. E quando você tem uma alta descarga de dopamina no seu cérebro, de forma tão fácil e de forma sem consequência imediata, como é o caso do vício em PMO, você está ali dentro, né, no seu cantinho, na sua casa, com a facilidade de você resolver esse problema do seu cérebro aí, ou de buscar prazer ou de fugir da dor, porque ele libera uma alta dose de dopamina, ou seja, você recebe uma descarga de prazer muito grande. Então você acaba resolvendo, entre aspas, esses dois problemas aí do seu cérebro. Você vai agregando a este hábito outros hábitos. Por quê? Porque se seu cérebro consegue resolver esse problema, resolver entre aspas, tá, gente? Esse problema dele de forma rápida, né? Dentro da sua casa, tudo o mais vai ficando muito difícil para o cérebro. Por quê? Porque para quê? Né? Para que ele vai sair para interagir com outras pessoas se dá tanto trabalho?
Então não é melhor ficar em casa e consumir aquele tipo de conteúdo que vai me dar uma resposta muito mais rápida? Porque além de tudo isso, além do nosso cérebro estar focado apenas nessas duas coisas, o nosso cérebro também ele é programado para economizar energia. Calma que eu vou chegar lá já na espiritualidade, tá? E aí, como ele é programado para economizar energia, ele vai procurar fazer as coisas de uma forma que você gaste o menos energia possível. Então, você vai deixando, né? Você vai agregando a esse hábito outros hábitos. Você vai deixando de sair, você vai deixando de se relacionar. Quando eu falo essas coisas aqui, eu tô falando em todas as áreas da sua vida, tá? Muitas vezes você vai deixando de cuidar do seu corpo, você vai deixando de estudar, você vai deixando de fazer várias outras coisas que podiam agregar na sua vida por conta que o seu cérebro está tão focado em conseguir obter o prazer ou fugir da dor e ele consegue isso de forma tão rápida que tudo mais vai parecendo muito trabalhoso, muito trabalhoso. Até que chega um ponto que você não consegue mais sair e você consegue visualizar que a sua vida está destruída, né? Então você olha para um lado e diz, poxa, eu não tenho mais um relacionamento, eu não consigo mais me relacionar. Muitas vezes eu já estou com problemas físicos ou uma disfunção erétil, ejaculação precoce ou retardada. Eu estou num trabalho que eu não gosto, eu estou desempregada e não consigo arrumar um emprego. Eu não consigo fazer um curso, eu não consigo me concentrar para estudar, eu não consigo evoluir dentro daquele processo que eu já estou, seja aí um curso, uma faculdade, enfim. E, enfim, todas as outras coisas. Eu estou desconectado de Deus, né? Ou daquilo que eu acredito ser a minha espiritualidade, porque uma coisa que é muito importante, é nisso que a gente vai focar hoje, é que quando a gente está em um movimento de hábitos ruins, principalmente na espiritualidade, a gente vai ficando desconectado. É porque Deus se desconectou de mim? É porque eu não mereço mais? Não. É porque o nosso subconsciente, o nosso cérebro, ele sabe o que é bom e ruim. Tanto ele sabe que você não pega o seu celular ou o seu computador e vai para o meio da rua fazer isso. Você vai fazendo escondido dentro do seu lar. Então, ele vai mandando para você, o seu próprio cérebro, a mensagem de que você está fazendo algo errado. E quando eu estou fazendo algo errado, a tendência é que eu busque me esconder, que eu busque fugir, que eu busque não falar sobre isso, que eu busque fazer algo que ninguém fique sabendo. Sempre nesse intuito de esconder, de não deixar que as pessoas saibam quem eu sou, que não deixar que as pessoas além de não saberem que eu sou, não saberem o que eu faço. E aí, quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala de verdade, né? Não tem como você buscar uma espiritualidade de fato, uma espiritualidade verdadeira, sem encarar quem você é. Então, por muito tempo a gente vai fugindo disso, e quando a gente vê um monte de situações difíceis na nossa vida, tipo isso, meu corpo tá péssimo, meus relacionamentos estão péssimos, minha vida financeira tá péssima, eu não consigo me concentrar, e aí a gente olha e pensa, nossa, Deus se esqueceu de mim. Deus não me ama mais, porque tanta coisa ruim está acontecendo na minha vida que só pode Deus achou que eu não valho mais a pena, que eu não sou mais filho de Deus, que eu fui rejeitado. Então tantas coisas ruins estão acontecendo por conta disso, porque Deus não olha mais para mim. Mas quando a gente fala, eu disse a vocês que eu vou usar esse termo aqui nesse vídeo, tá? Deus e o inimigo, para ficar mais fácil vocês entenderem, mas como eu expliquei novamente, você bota aí no termo que você quiser, tá bom? Mas o que acontece, gente? Não é Deus, não é o seu lado bom, não é a positividade, não é... Enfim, o que se separa de você é você que está tão imerso naquela situação. Você está carregando tantos hábitos negativos que você acaba trazendo para a sua vida situações ruins, ok? E aí fica sempre aquela vozinha, né? Aquela voz no nosso ouvido, que aí você pode chamar aqui, eu vou chamar aqui do inimigo, tá? Mas você pode chamar de como você quiser, que você não é capaz, ninguém lhe ama, Deus não lhe ama, você é feio, você é burro, você não consegue melhorar profissionalmente, você é um mau profissional. Então fica aquela vozinha do inimigo sussurrando para você até que chegue a um ponto em que você se sente tão derrotado, que você se sente tão ferido, que você se sente tão desconectado de você mesmo e do seu eu superior, que você acaba não conseguindo mais se levantar, não conseguindo mais se reerguer. E, gente, esse lado negativo da gente, esse demônio, esse inimigo, enfim, como você queira chamar, ele quer justamente isso,
fazer com que você desacredite da sua capacidade e da sua conexão com o divino, da sua conexão com algo superior. Mas eu estou aqui hoje para lembrar para você que você tem as duas capacidades dentro de você mesmo. Você tem esse lado positivo, né, esse Deus, e você tem também esse lado negativo, que é esse inimigo. E outra coisa que eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar agora. O inimigo, ou essa parte ruim, né, esse sentimento de vazio, de coisa ruim, de que você não vale nada, ele pode sussurrar no seu ouvido. Mas entenda que você, como ser humano, você pode gritar. Você pode falar. Nenhum demônio vai se manifestar em carne e osso para poder gritar. Ele está o tempo todo sussurrando no ouvido das pessoas que elas não prestam, que elas não são capazes, que elas não vão conseguir. Mas nós, como seres humanos, nós podemos falar, nós podemos agir. Nós podemos gritar, então nós podemos sim tomar as rédeas da nossa vida e fazer novas escolhas. Escolher não ouvir esse inimigo. E a gente pode escolher através da nossa dor nos superar e ajudar outras pessoas. Então quando você compreende isso, quando você compreende que o inimigo é apenas uma vozinha no seu ouvido e que isso não significa a realidade, porque como diz as escrituras, o inimigo veio para a terra para roubar, matar e destruir. Então você não precisa acreditar nisso. Todo esse sentimento que você tem de vazio, de que você não é capaz, ele é decorrente desse seu enfraquecimento. Desse momento onde você vai se entregando às coisas fáceis, aos prazeres fáceis, sem se dar conta de que um preço será cobrado por tudo. Gente, coisas difíceis de serem feitas, mas que elas podem ser feitas para que todo mundo veja, elas trazem bons resultados. Um exemplo, Joilma. Por exemplo, se você quer ter um corpo bacana, é muito difícil você se acostumar a ir todos os dias na academia, a ter uma alimentação legal. Mas isso não é uma coisa que você pode fazer para todo mundo ver? Sim. Isso vai lhe trazer um resultado positivo? Sim, a longo prazo. Depois de muito trabalho, isso vai lhe trazer um resultado positivo. Isso é o quê? A soma de hábitos bons, hábitos que dão trabalho sim, que não trazem essa descarga de prazer imediata, mas que no final você tem uma recompensa muito maior, porque não é só ter um corpo bacana, entende? É ter o seu orgulho restaurado, é entender que você é capaz de fazer por você mesmo, enfim, influenciar outras pessoas e tudo mais. Já todo hábito que ele lhe traz um prazer muito grande com curto esforço ou esforço algum, ele com certeza vai lhe cobrar um preço também, que é o preço do quê? De você ir se degradando, de você ir ficando cada vez mais preguiçoso, entre aspas, para realmente fazer o que você tem, o que tem que ser feito, tá? Então, quando você ouvir essa voz no seu ouvido dizendo que você não é capaz, que você não consegue, que o vício é mais forte que você, compreenda que essa é apenas uma voz do seu lado negativo, ou do inimigo, ou do demônio, como você quiser chamar. Mas você tem a capacidade de não ouvir essa voz, de dizer cale-se, porque eu sou sim capaz. Eu tenho uma conexão com algo positivo também. Eu tenho uma conexão com esse eu superior também. Eu tenho uma conexão com Deus também. E se eu resolver ouvir essa voz aqui, que é a voz da verdade, que é a voz que me traz paz, se eu conseguir de fato ouvir essa voz aqui que me diz que tudo aquilo que eu faço dentro da verdade, ela pode me dar um trabalho, mas eu nunca vou ter vergonha de estar fazendo aquilo. Eu nunca vou ter que me arrepender ou me esconder por estar vendo aquilo. E eu vou ter um resultado muito grande quando eu conseguir de fato superar esse obstáculo. Quando a gente compreende que tem essas duas energias dentro da gente e que a gente pode fazer essa escolha de ouvir o positivo e realmente de agir, essa vozinha aqui ela vai ficando muito fraca. Porque eu consigo compreender que ela pode até falar no meu ouvido,
mas eu tenho a capacidade de falar muito mais alto. Eu tenho a capacidade de gritar o que eu quero fazer e eu tenho a capacidade de agir. E outra coisa, quando eu consigo me superar em qualquer dificuldade, eu fico automaticamente apto para ajudar outras pessoas a se superarem. E é por isso que muitas vezes esse inimigo fica no ouvido da gente dizendo que a gente não é capaz. Sabe por quê? Porque ele não quer que você se levante para ajudar outras pessoas a saírem daquilo que você está inserido hoje. Então, quando você sentir essa voz de que você não vale a pena, entenda que inimigo nenhum fica chutando o cachorro morto, sabe? Se a pessoa já tá ali acabada, já tá ali na sarjeta, já tá ali em tempo de fazer uma loucura, essa pessoa, se for seu inimigo, não vai estar nem aí. Os inimigos se incomodam quando você tem capacidade de brilhar ou quando você está brilhando. Então comece a ver aquela situação que você está passando agora não como uma situação de derrota, e sim como uma potencial situação de vitória. Né? Tem um livro que eu gosto muito, eu sempre indico eles para vocês, deixa eu ver se eu pego ele aqui. É esse aqui do Napoleão Hill, e também tem outro do Napoleão Hill que é mais esperto que o diabo, tá? Ele sempre diz que toda adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente. Então, se você está passando por uma dificuldade muito grande, significa que a partir do momento em que você conseguir evoluir e sair dessa dificuldade, você já está pronto para fazer algo muito maior com essa dificuldade e que inclusive pode ser ajudar pessoas a saírem da dificuldade que você está passando também. Então começa a ver isso como uma oportunidade. Não fica se achando que você é excluído, que ninguém te ama, que Deus não está olhando para você, que você não é capaz. Não. Entenda que se essa vozinha está no seu ouvido é porque ela quer lhe apagar. E se ela quer lhe apagar é porque ela sabe do potencial que você tem para brilhar e ela não quer deixar que isso aconteça. Tá bom? Então espero que tenha ficado claro. Não se deixem abater, por mais que seja difícil, a gente sabe, mas quando a gente pega a nossa dificuldade, a gente consegue de fato evoluir, sair dessa dificuldade, a gente consegue ajudar outras pessoas a saírem dela também. Então façam isso, tá? Comecem a se valorizar. Comecem a entender que tem um propósito muito maior naquilo que você está aprendendo hoje, ok? Então espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, tá? Deixa aqui nos comentários. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.